boa tarde a todos. Prazer ter vocês aqui conosco, mais um evento do CODESE. Conforme nossa reunião de diretoria e com os gestores há 15 dias atrás, nós combinamos que iríamos buscar um maior conhecimento das ODS da ONU e tivemos aqui um tempo recorde. A Rosane conseguiu marcar esse evento. Inclusive nós teríamos uma reunião com todos os gestores e a direção do CODESE hoje. Até comentei, já estava marcado para hoje às 5 horas. Então nós achamos melhor não fazer a reunião e fazer essa apresentação, em que pese tivemos que antecipar a reunião para as 15 horas por conta do horário da nossa palestrante, mas é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e discutindo e podendo ter esse conhecimento mais aprofundado em relação às ODS da ONU. Nós estamos aqui com a nossa palestrante, a doutora Eva Lazarevich. E é um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco para fazer essa apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e queria fazer uma breve explanação para a senhora sobre o CODESE. Eu não sei se a senhora teve a oportunidade de conhecer, mas o CODESE ele é um conselho criado pelo setor privado, pelas entidades do setor produtivo, mas nós congregamos aqui também as escolas, a academia, né, e a sociedade civil organizada. E a ideia do CODESE é baseada num trabalho que foi desenvolvido no Paraná há cerca de 15 anos atrás. Goiânia também está desenvolvendo um trabalho parecido já há mais de 3 anos. E nós pretendemos aqui buscar, com as nossas 17 câmaras que nós temos aqui instalado, um futuro melhor para o Distrito Federal. As câmaras estão já reunidas. O CODESE é muito novo, ele foi registrado em junho desse ano. Eu tive a honra de assumir a presidência, mas nós estamos, então, com as câmaras já um trabalho para que nós façamos um projeto para uma Brasília em 2030. O que nós queremos de Brasília em 2030? E interessante que os objetivos aí, eles são também muito parecidos com os nossos. Pequenas variantes, mas que a gente pode adaptar e a gente tem muito interesse em conhecer e, se possível, adotá-los. Nós vamos, obviamente, fazer uma discussão interna para poder definir isso. Os gestores e os nossos conselheiros e diretores aqui vão decidir isso, mas achamos extremamente oportuno esse conhecimento para a gente poder decidir em relação a tê-los como nosso objetivo também. Seja muito bem-vinda. Eu queria passar a palavra para a senhora. Eu vou passar para lá, que fica mais fácil para poder... Muito obrigada. Obrigada por explicar um pouquinho sobre o conselho de vocês. Boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Eva Lazarevičiūtė. É um pouquinho complicado porque eu sou da Lituânia e daqui 2 semanas vou fazer 11 anos de Brasília. Eu desembarquei ali no aeroporto internacional e aí, quando esse meu assistente ali estava com 2 anos, decidi ficar aqui por mais um tempo, né? Explicando um pouco o meu horário, né, justamente isso também é a razão pela qual eu pedi, se for possível, terminar até umas 5h30, porque
igual a agenda, né, equilibra a Agenda 2030, equilibra 3 vertentes, eu também tento equilibrar 3 vertentes, né, que é o trabalho profissional, que é a vertente da mãe, e vertente de sono, saúde, né, essas coisas. Acho que quem está sofrendo mais é a terceira, a segunda reclama que eu trabalho demais, né, então dessa vez eu pedi, olha gente, se for possível, vamos fazer um pouquinho mais cedo para eu poder, né. E agradeço mesmo pela flexibilidade de vocês, entendo que vocês têm as suas agendas e vocês ajustaram elas para possibilitar esse encontro no horário um pouco mais favorável para mim. Então, realmente agradeço, espero que vocês vão encontrar aqui benefício que estão buscando nessa nossa conversa. Tem, acho que 1h30 para essa nossa atividade, essa minha fala. Eu vou tentar não falar 1h30 direto. Se vocês observarem que é um assunto que vocês já conhecem a fundo, me parem. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade de levantar a mão e perguntar. Mas o meu principal objetivo hoje com vocês é tratar de 4 principais pontos. O que é essa agenda, de onde ela vem, o que são essas ODSs, para que servem e qual é o principal desafio. Eu acho que esse terceiro ponto até seria o mais interessante para a gente focar, porque, de fato, se vocês estão interessados em fazer alguma coisa relacionada à implementação da Agenda 2030 aqui em Brasília, no Brasil, esse último ponto talvez seja o ponto que seria o ponto de partida para os diálogos, debates de vocês aqui no CODESE. Porque o que são, para que servem, são as questões um pouco mais fáceis, né, para conhecer que ainda não conhece. Já achar as soluções para a Agenda 2030 é todos os outros 500. É todo um outro desafio. Se na etapa anterior, que era a etapa dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nós mais ou menos sabíamos como que solucionar, nós mais ou menos sabíamos como que reduzir a pobreza, nós mais ou menos sabíamos quais seriam as soluções para problemas sociais, que era o foco da agenda anterior. Para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, já não tem uma única cidade, uma empresa ou um indivíduo que hoje no mundo pudesse dizer, olha, eu sei como solucionar e já solucionei. A minha cidade, a minha casa, a minha rua hoje é 100% sustentável. Não tem um que poderia dizer isso. Então, é muito chão ali pela frente, é muita criatividade, muita inovação para trabalhar essa implementação daqui para frente. Então, vamos lá para ver de que a gente está falando. Primeiro, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, é um processo de construção de longo prazo. É um processo que começou há 2000 anos atrás, com Aristóteles, com Sócrates, tentando refletir sobre o papel do ser humano nesse mundo. Com o passar do tempo, claro, a filosofia, a análise, a ciência, as reflexões que estavam sendo feitas, criadas, elaboradas, avançaram cada vez mais, olhando os diversos aspectos do governo, do empreendimento privado, do indivíduo dentro desse contexto. E também diversos contextos, contextos de bem-estar, contextos de conflito, de guerra, de vários processos acontecendo no mundo. Por aí veio o capitalismo, veio outras inovações, digamos assim, né, que levaram a gente a construir o mundo em que a gente está hoje. Mas talvez um caminho mais intenso, processo mais intenso que levou à construção da Agenda 2030 começou no início do século XX, quando houve 2 guerras que envolveram a maior parte do mundo. As 2 guerras se desenrolaram na Europa. Isso não significa que as 2 guerras só por isso eram importantes, mas elas eram importantes por ter envolvido número recorde de países e afetado, naquela época, número recorde de pessoas. Infelizmente, aquela etapa, aqueles acontecimentos provocaram algo que era positivo, que era avanço, no sentido de procurar soluções que atendessem maior número de pessoas, que pudessem avançar um pouquinho na questão de exclusão, ou melhor, sua redução, que pudesse avançar um pouquinho mais na criação de um mundo mais pacífico. E a partir daí nasceram também as Nações Unidas, onde eu trabalho hoje em dia, e a partir daí nasceu a Carta dos Direitos Humanos, que declarou que cada pessoa tem direito sim à vida, que cada pessoa tem direito à sua liberdade e outros direitos humanos ali listados.
E a partir dessa decisão, a partir dessa adoção de Carta dos Direitos Humanos, começou então o pensamento. Como que poderíamos garantir? É ótimo, uma coisa é adotar uma declaração dessas, outra coisa completamente garantir que esses direitos humanos sejam respeitados. E então foi isso que deu o processo para a construção de vários acordos globais de comércio livre, direitos das crianças, vários outros tratados, que passo a passo começaram a construir o entendimento de sistema que poderia garantir esses direitos humanos para cada ser humano nesse planeta. E então foi avanço construído, foi, até um ponto que, em reflexão, decidiu-se que, olha, não adianta garantir direitos humanos hoje se a gente não consegue manter o mesmo planeta amanhã. Então, não podemos prejudicar o futuro apenas pensando no que a gente precisa hoje. E dali nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. E mais ou menos na mesma época também, no processo de construção desse mundo melhor que poderia garantir direitos humanos, que até então tinha viés altamente econômico, também chegou-se ao entendimento que, de repente, o PIB único, o valor econômico, não é apenas uma medida que poderia mostrar se o desenvolvimento está acontecendo ou não. Que o desenvolvimento humano, aquele que estávamos buscando naquela época, ele incluiria 3 componentes. Econômico, sim, mas também teria o componente de saúde e o componente de educação, né, que poderia mostrar de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, se, de fato, aquele mundo que sofreu as guerras, que adotou a Carta de Direitos Humanos, que a partir daí adotou vários tratados para implementar ele, estava se avançando na direção certa. E a partir dali também nasceu o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aquele que certamente vocês conhecem, aquele que lançamos todo ano, com grandes tabelas no anexo desse relatório de desenvolvimento humano, que mostram onde que está cada país em relação ao IDH, aquele desenvolvimento humano no mundo. Onde que está o Brasil? Onde que estão os Estados Unidos? Como que eles se comparam? Quem avançou? Quem caiu para baixo? Então, esses 2 conceitos foram mais ou menos na mesma época lançados, lá em torno de 27 anos atrás, né? E com esses entendimentos, então, o pessoal sentiu, olha, agora que a gente sabe como medir, né? Agora que a gente tem índice, vamos avançar sim. E fomos publicando esse relatório, e fomos olhando o progresso, e lá em 98, a conclusão a qual se chegou na produção do relatório de desenvolvimento humano global da época, foi o seguinte, olha, nós estamos avançando. Sabemos como medir, entendemos que não é mais o PIB, que tem outros vertentes, mas não estamos avançando. Por quê? Primeira resposta, como sempre, veio, falta recursos. É porque muito ambicioso, porque IDH é complexo, porque desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável é algo que é importante, mas difícil de fazer, então custa muito. E então, no exercício daquele ano, os meus colegas lá de Nova York falaram, não, se falta recurso, vamos ver. Eles olharam recursos disponíveis e olharam para onde que esses recursos estavam sendo gastos. Identificaram que naquela época, por exemplo, educação básica para todos, que contribui diretamente com o aumento de IDH, custaria 6 bilhões de dólares para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, naquele ano, nos Estados Unidos, apenas para cosméticos, pessoas gastavam 8 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, só cosméticos. 8 bi, 2 bi a mais. Da mesma forma, olharam água e saneamento básico para o mundo inteiro. Custo, 9 bi. Na Europa, apenas sorvete, naquele ano, gastava 11 bi por ano. Compara, saneamento básico é água potável, sorvete. Então a pergunta para vocês, tinha dinheiro ou não tinha dinheiro? Tinha, só que o investimento ia para o local errado. Era
investido para algo que não necessariamente deixava a gente avançar nos parâmetros que globalmente foram adotados como parâmetros de desenvolvimento. E foi a partir desse entendimento do investimento, do direcionamento de recursos, tanto financeiros, primeiramente, mas também humanos e outros recursos, que chegou a proposta de criar objetivos. Não apenas métrica para medir, que era IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mas também objetivos que poderiam servir de referência para gestores direcionarem os recursos. E a partir dali que nasceram os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Que os 8 objetivos que trataram com diminuição de miséria e fome, que trabalhavam com a educação básica, com igualdade entre os sexos, mortalidade infantil, mortalidade, saúde de gestantes, mortalidade materna, AIDS, malária e outras doenças transmissíveis, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e parceria global. Os ODMs vieram como primeiro conjunto de metas, acompanhado por indicadores. E isso serviu como referência para gestores públicos, para investimento em políticas públicas, criação de políticas públicas e investimento. Para a sociedade civil como grande bandeira de mobilização. Mobilização tanto para propor projetos, quanto para cobrar dos gestores, dos políticos, dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, ação nessa direção. E para muitos empresários, serviu como referência para investimento social, para aquele recurso de responsabilidade social ou patrocínios. Então foi um processo muito interessante, um processo que durou 15 anos. O presidente de vocês aqui mencionou Paraná. De Paraná veio uma onda muito grande que envolveu todo o Brasil, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que começou ali pelo SESI Paraná, mexendo com empresários, mexendo com prefeitos, mexendo com sociedade civil, criando núcleos pelo país todo para promover os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, igual vocês aqui no DF, também no Brasil, o meio empresarial foi um dos primeiros que abraçou a agenda, entendendo que ter meta para investir e métrica para medir ajuda você a racionalizar o que você está fazendo. Ajuda você a tentar alcançar melhor resultado e dar melhor retorno para seu stakeholder, que no caso de um prefeito seriam os seus eleitores e cidadãos morando naquela cidade. No caso de empresário, é claro, são os seus acionistas. Tá certo? Como resultado desse todo o trabalho, os avanços em prol dos ODMs foram bastante grandes. No Brasil, nós temos dados sistematizados apenas de 2014. Depois ainda não houve um exercício assim mais consistente de estabelecimento de linha de base. Mas de acordo com, já nos ODS, mas de acordo com os resultados de 2014, no Brasil foram alcançados quase todos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Apenas mortalidade materna não foi alcançada 100%. Houve redução na mortalidade materna, que é o ODS 5, mas não foi o suficiente para alcançar a meta estabelecida. Todos os outros 8 ODMs foram alcançados no país como todo. Mas daqui a pouco a gente vai ver como que ficou nos municípios e nos estados brasileiros. Opa, fui para o lado errado. O som. Tem som aqui, em algum lugar.
6 hours to the moon orbit. Okay, thanks, Houston. But I think we'll be heading back now. Come again? Yeah, it was kind of fun, but I think halfway will do. Job done. Good night. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mostro esse vídeo porque ele expressa justamente a reflexão que começou a acontecer mais para o final da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que estavam vigentes desde janeiro de 2000, né? Até final de 2015. De 5 em 5 anos aconteciam grandes reflexões globais, né? Mas permanentemente houve uma avaliação, né, do que estava acontecendo, como que estávamos avançando em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a sensação era, olha, o avanço é muito bom, a gente está avançando sim, mas não é o suficiente progresso, nem tudo que a gente está fazendo, estamos fazendo bem, e também tem grandes pedaços que estavam faltando dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Primeiro, foram os próprios empresários colocando, olha, não tem econômico, vocês estão falando de erradicar a pobreza, vocês falando de garantir questões sociais, mas a gente não está se achando aqui. E as empresas? E o bem-estar econômico, onde que está? 2. Os gestores também estavam falando, olha só, a gente já está fazendo vários esforços aqui, mas sozinhos não faremos, mas tudo aqui que está na pauta para Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são nossos trabalhos. E cadê o resto do mundo? Cadê o resto da sociedade fazendo a sua parte? Os ambientalistas por aí ficaram falando também, olha só, não é possível que só o social, só o ser humano seja importante. E cadê aquele conceito de desenvolvimento sustentável? Nós temos apenas o ODM7, desculpas, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 7, que trata das questões ambientais. E assim mesmo de perspectiva social, que era a questão de saneamento básico, de água potável, da questão de favelas. Cadê o resto? Então, assim, as críticas foram grandes. As críticas também tocavam na questão de como que a agenda dos Objetivos do Milênio foi construída. Ela, na época, foi proposta de cima para baixo. Foram algumas cabeças que se juntaram lá em Nova York e falaram, olha, tem que ter objetivos, porque senão o investimento vai para o lado errado. E aí baixaram essa decisão, os presidentes, os ministros adotaram, concordaram, mas assim, efetivamente foi de cima para baixo. E depois, uns 5 anos depois que começou o processo de mobilização social, de engajamento da sociedade civil, outros setores. Então, essa crítica sobre a falta de participação na construção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foi muito forte. E então, quando pessoas se reuniram na Conferência Rio+20, saíram de lá já com diretrizes, que a nova agenda é necessária sim, que os objetivos como foram postos se cumpriram sua tarefa de focar, mas ao mesmo tempo, se for proposta uma nova agenda, ela tem que ser diferente. Ela tem que melhor integrar ambiental, social e econômico, e ela tem que obrigatoriamente ser construída de baixo para cima, e ela tem que se aplicar não apenas para aqueles em desenvolvimento, mas também para países desenvolvidos. Então, não apenas para Niger, que está lá embaixo da tabela do IDH,
mas também para Estados Unidos, Noruega, Finlândia e outros que estão lá em cima. Então, com essas diretrizes, partiram para negociar, para escutar a sociedade civil. Houve um processo de consultas muito grandes, inclusive aqui no Brasil, consultamos empresariado através do Pacto Global, consultamos mulheres, consultamos indígenas, consultamos população carcerária, consultamos polícias. Houve um processo bastante amplo, no qual se engajaram os mais diversos setores em vários países do mundo, e através desse processo se foi proposta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com todo o embasamento filosófico por trás deles. E os objetivos foram, então, propostos para, primeiro, alto painel estabelecido pelo secretário-geral, e aí, a partir daquele momento, passaram para negociações diplomáticas entre os países, né? O Itamaraty, aqui no Brasil, estava responsável por representar e mobilizar os ministérios brasileiros, e, na época, também envolveu, aos poucos, sociedade civil. Tanto um grupo de ONGs, que foi criada justamente para representar o Brasil nos meios da sociedade civil lá em Nova York, quanto outras redes, inclusive o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que eu, como eu falei para vocês, né, iniciado ali pelo SESI Paraná, virou uma rede de 2.000 organizações no país que trabalhavam os ODMs. Então, eles também participaram nesse processo. Então, Itamaraty conseguiu fechar uma posição brasileira e, por sua vez, dentro dos espaços globais, conseguiu também ajudar com a adoção da própria agenda, que foi formalmente lançada na cúpula para os ODS, Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, em setembro, 2 anos atrás. Poucas semanas atrás, comemoramos 2 anos desde a adoção dessa agenda, e a agenda entrou em força em janeiro de 2016. Portanto, daqui a pouco já completaremos o 2º ano da sua vigência. Bem rapidamente, comparando algo que eu já falei, né, tivemos anteriormente 2 processos paralelos, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que focam nas dimensões sociais, e questão de desenvolvimento sustentável com a Agenda 21 como mecanismo de disseminação e implementação, com foco na sustentabilidade ambiental, aquele conceito de digamos assim, não dificultar a vida das futuras gerações apenas para garantir o nosso bem-estar. Enquanto agora nós temos uma agenda holística que continua os ODMs, o grande chamado da agenda não deixar ninguém para trás. Se nos ODMs nós avançamos, não conseguimos 100%, né, no mundo inteiro, então agora o chamado não deixar ninguém para trás, e revisitar a ideia de integração, desenvolvimento humano sustentável que integra econômico, social e ambiental. Não mais 2 processos paralelos, mas um único processo. E então, bem rapidamente, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem aqui já conhece eles? Levanta a mão, por favor. Porque vale a pena eu rapidamente passar por eles, só para saber de que se trata. Não vou entrar na listagem de todas as metas e indicadores em cada objetivo, apenas destacar algumas diferenças, até comparando com os ODMs. Então, primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Aqui, aspectos importantes, comparando com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Não é mais reduzir pela metade a pobreza, que era a meta no caso dos ODMs, é acabar com a pobreza. E outro ponto, aquele que remete, né, àquela ideia de ser desafio não apenas para países em desenvolvimento, mas para todos os países. Nos países ricos também tem pobreza. Então, acabar com ela em todos os lugares. 2. Acabar com fome, que é algo já conhecíamos, mas também alcançar a segurança alimentar, melhoria de nutrição, ou seja, não é combater fome a qualquer custo, mas a nutrição tem que ser de qualidade, e promover agricultura sustentável. 3. Aqui é muito interessante, mudança de paradigma. Assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para todos em todas as cidades. Aqui a mudança principal é justamente essa, que não estamos falando apenas de algumas faixas etárias, estamos falando sobre todas as idades, a primeira, a Idade Média e a terceira idade também, mas também a mudança de doenças transmissíveis, que era o foco dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para doenças não transmissíveis, que muitas vezes são doenças que aparecem ali por causa até do bem-estar econômico que alcançamos, que é diabetes, que é doenças de coração, e outras doenças que podem ser, de fato, prevenidas pelas mudanças, por exemplo, na alimentação. Então, assim, é um ponto muito interessante, uma mudança muito interessante qualitativa aqui. O 4 também representa mudança qualitativa. Se nos ODMs a meta grande era garantir matrículas e alfabetização, aqui na questão de educação, nós estamos falando sobre educação inclusiva e equitativa de qualidade. Ou seja, não apenas encher as salas de aula de crianças, mas garantir que aquilo que elas estão escutando ali é de boa qualidade, prepara elas para a vida produtiva, saudável, completa, e que mantém elas dentro da sala de aula até os 18 anos e para além disso. Oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Então, novamente, igual saúde em todas as idades. Mudança muito importante nesse sentido. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Garantir acesso à energia, olha a qualificação, barata, confiável, sustentável e moderna para todos. Temos isso hoje em Brasília? Nem no Brasil, em Brasília. Temos isso hoje? Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Estou passando um pouquinho mais rápido, porque também não estou sem relógio, não sei se eu já estou estourando meu tempo ou não. 10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro dos países. 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12. Olhem como é interessante. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. Não apenas produção, mas consumo também. É interessante como reconhece os dois lados da moeda, né? Não adianta a gente ficar insistindo em produção mais sustentável se todo ano eu quero mudar de celular, de carro, de sapato, de tudo. Então, assim, os dois lados, tanto do produtor quanto do consumidor. 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Aqui tem aquele asterisco muito interessante. Aqui tem aquele asterisco porque esse objetivo específico de mudança de clima é extremamente importante, como vocês sabem muito bem, né? Não precisa ir muito longe, a gente está vendo secas prolongadas ou então chuvas cada vez mais fortes aqui no Brasil. Então, esse objetivo específico, ele tem seu próprio mecanismo de negociação, seu próprio mecanismo de monitoramento, em paralelo a toda a Agenda 2030. E ele foi inserido aqui com esse asterisco para garantir que a sua importância não se perde entre os outros 17 objetivos. Porque quando temos 17, às vezes é fácil esquecer um. Então, com esse objetivo, esse foi destacado dessa forma. E daqui 2 semanas, né, Silmara, teremos 3 semanas, teremos o próximo COP, que vai avançar na análise das negociações, inclusive para ver como que se considera aquele fator Trump, né, de levar Estados Unidos para fora dos acordos fechados. 14.
resumidamente, vida na água, né? Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Opa, faltou um. Bom, tem aí 15, desculpas, não sei onde que foi parar o slide. Tem o objetivo 15, que trata, se esse tratava aqui vida na água, o 15 trata vida na terra, acima da terra, né? Então, florestas, tudo que tem a ver com o meio ambiente acima da terra. 16. É extremamente importante o objetivo que trata da questão da paz, da sociedade pacífica, das instituições fortes, das questões de anticorrupção que representam a força das instituições. Então, o 16 novamente um ODS hoje importante, tanto para o Brasil como país, quanto para os municípios, quanto para os estados. E o 17 é o objetivo que trata da questão, novamente, de parceria global, de meios de implementação e de financiamento para a agenda. A questão de meios de implementação e financiamento foi também considerado tão importante que mereceu o seu próprio encontro em Addis Abeba, ou seja, não foi negociado e fechado junto com os outros objetivos. Teve seu próprio encontro onde foi alcançado o acordo, como que seriam garantidos recursos necessários para implementar os 17 objetivos. Então, novamente, o 17, infelizmente não aparece aqui na tela para vocês, mas é um objetivo que é considerado chave para a implementação do resto da agenda também. E como que, então, eles se conectam, os 17 ODS, aos 8 ODNs? É um diagrama bem fácil, bem tranquilo, né, que mostra, ressalta aquilo que eu falei. Os ODS continuam o legado dos ODNs, melhorado, ampliado, mais completo. Ok. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acabei de listar. Mas eles são apenas uma parte da Agenda 2030. A Agenda 2030 consiste de algumas partes importantes. E eu incentivo vocês a lerem o documento, que vem junto com a lista dos 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores. Para vocês olharem o que está escrito, o que está por trás dessa agenda. A visão e os princípios refletidos na declaração, no documento que chama-se Transformando o Nosso Mundo. Porque é ali que constam todos aqueles chamados que nós falamos, não deixar mais ninguém para trás, ser aplicável para todos os países, ser responsabilidade de todos, exigir participação da sociedade civil e garantir que não começamos por aquilo que é fácil, mas de fato que o começo sejam aquelas pessoas, comunidades, e aqueles problemas que são mais difíceis, que estão mais distantes de alcançar as metas estabelecidas. É a parte de visão e dos princípios. Aí sim, vem os 17 ODS, que estabelecem o parâmetro, marco para investimento, para ação, para política, para projeto. Como que então poderíamos garantir que aqueles princípios, aquela visão está sendo alcançada? O documento também prevê justamente os arranjos de implementação. Aquilo que eu falei, meios de implementação, financiamento, compromisso, quanto que país em desenvolvimento vai investir, quanto país desenvolvido vai investir para a implementação dos ODS, né? Quais são os arranjos? E por fim, como qualquer bom plano estratégico, também inclui o arranjo para o seu aprimoramento. Planejar para 15 anos é grande tarefa. Se a gente vai conseguir manter 100% aquilo a que planejamos, não. Seria muito ruim prática tentar manter a letra do acordo 15 anos seguidos. A boa prática, sim, é manter os princípios e a visão e ir aprimorando o caminho na medida de que a gente vai alcançando progresso, aprendendo lições, achando soluções. Então, o processo de acompanhamento e revisão, como eu falei, nos ODMs era de 5 em 5 anos, também foi estabelecido dentro do documento.
E apenas para destacar mais outro componente que de fato deveria ter falando da visão e princípios, os 17 ODS são as metas, objetivos e metas, né? Mas esses mesmos ODS, esses mesmos princípios podem ser agrupados em 5 pilares que refletem a questão de integração das diversas vertentes, né? Que é pilar de pessoas, como que podemos erradicar pobreza de tal forma que protege o planeta, né? Enquanto garantindo prosperidade, paz, através das parcerias. Então, são os chamados 5 P's, que ajudam a gente também a entender melhor o quadro dos resultados, que são os 17 objetivos, e que mostram o que é essa agenda e como que ela pode ser analisada de outra forma, não apenas setorializando por 17, mas tentando olhar de forma integrada, como que cada ODS dialoga com pessoas, com o planeta, com economia, com sociedade pacífica, parcerias. Então, resumidamente, é isso. Os 17 ODS, 169 metas, 231 indicadores. Os indicadores, que é a tarefa de agora, né, ainda está sendo finalizado. Dentro desses 231 indicadores tem agrupamentos, alguns indicadores que já têm informação, já têm pesquisas, já tem metodologia confirmada e pesquisas frequentes acontecendo, podendo monitorar. Tem outro grupo de indicadores que tem sua metodologia elaborada, mas não necessariamente acontecem toda hora para poder sentir pulso com frequência necessária. E tem terceiro grupo de indicadores, que são indicadores que queríamos que tivéssemos, mas não todos os países, nem todo mundo tem metodologia confirmada e pesquisas acontecendo. Então, o último conjunto de indicadores ainda está por vir para ser realidade. Mas os outros dois nós já estamos começando a utilizar, e todo ano acontece painel político de alto nível em Nova York, aquele mecanismo que eu falei, para verificar o progresso, para verificar as lições aprendidas e para avançar no entendimento da agenda, que analisa, né, onde se reúnem as lideranças globais. E esse ano em Nova York, em julho, foi apresentado o primeiro relatório brasileiro também, que o governo federal elaborou fez uma breve, rápida consulta com a sociedade civil, elaborou o relatório que foi apresentado lá. Em paralelo, a sociedade civil elaborou seu próprio relatório, que também lançou, tanto publicou na época, quanto teve também um lançamento bem recentemente, mais um, chamado Relatório Luz, que é um paralelo, alternativo, se quiserem, complementar ao relatório do governo federal. Agora, uma tarefa, para além dessas tarefas globais, indicadores, adaptação dos indicadores e tudo mais, para a implementação da Agenda 2030, é o processo de aterrissagem dessa agenda. Porque é muito bem adotar no âmbito global, é muito bem a gente dialogar aqui com o governo federal, com grandes empresas, como que então vamos em prol desses ODS e relatar isso de novo em Nova York. Uma coisa é dialogar nesse nível, outra coisa é garantir que, de fato, ninguém fique para trás dessa vez. Para não deixar ninguém para trás, nós precisamos de um processo chamado de localização ou territorialização dos ODS. Por que isso? Aqui um pequeno exemplo do ODM4, que era a taxa de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos. Lembrem, como eu falei, no Brasil, tudo verde, foi alcançado. Foi alcançado. Mas se já olharmos desagregação por estado, a situação é um pouco diferente. A gente vê que Bahia ficou para trás, que Pará, Amapá ficou para trás, Rondônia e Acre também. Agora, se a gente olhar para municípios, a gente vai ver que até os estados em verde, no sul, olha quantos pontos vermelhos e amarelos. No sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cheio.
Então, quando a gente vai para nível de município, a gente vê completamente diferente a situação. E não precisamos também ir tão longe para outros estados. Se a gente olhar a estrutural, que está aqui perto, né, se a gente olhar cidades de entorno aqui em Brasília, se a gente comparar com o Lago Sul, ou Lago Norte, ou Asa Sul ou Asa Norte, a situação é muito, muito diferente. Então, por essa razão, não basta a gente discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no âmbito do Brasil. Por esta razão, nós, do PNUD, mas também outras agências da ONU, estamos trabalhando cada vez mais com o prefeito, com o empresário local, com o SEBRAE no estado, com universidades pelo país todo, para tentar levar essa agenda, para tentar animar o pessoal em cada município, trabalhar, abraçar e traduzir essa agenda, aterrissar ela, para ver o que os 17 ODS significam para aquele local. Então, esse processo de territorialização, através de processo de desenvolvimento territorial, ou localização, se quiser, que está acontecendo agora. É um plano com objetivos, metas e indicadores, a Agenda 2030, precisa ser traduzido para realidades distintas. Aqui quero fazer uma paradinha rápida. Realidades distintas, não apenas no sentido territorial. Realidade empresarial é diferente da realidade de uma ONG. O que ODS significa para aquela empresa? O que ODS significa para aquele setor? Porque também, uma coisa ODS é para mineração, outra coisa para têxteis, outra coisa para a indústria de alimentação. São significados diferentes. Então, essa tradução para a realidade distinta é o primeiro passo na integração dos ODS no seu local, no seu negócio. Então, chegando aqui até a última parte da minha fala. Qual é, então, o principal desafio nesse processo de integração e nesse processo de localização? É um dos principais princípios, um dos essenciais princípios detalhados no documento Transformando o Nosso Mundo. Se temos 3 vertentes, se temos 17 objetivos, natural seria priorizar, pegar um e correr com ele. Mas acontece que a agenda é integrada, é indivisível. O que isso significa? Isso significa que agora eu não vou poder priorizar? Não. Vou tentar rapidamente explicar o que eu tenho em mente quando falo isso. Primeiro aspecto é integração entre os 3 vertentes, né, que é econômico, social e ambiental. Um pouco aquilo que eu falei bem no início, primeira coisa que eu falei sobre essa agenda, né? Hoje em dia, temos pouquíssimas soluções, deixa eu ver aqui, temos pouquíssimas soluções que estão aqui nesse meio né, confortável, que é o meio que perfeitamente atende econômico, social e ambiental. Ou seja, enquanto fazendo alguma ação social, eu não estou ferindo nem interesses econômicos e não estou impactando negativamente o meio ambiente, e vice-versa. Maior parte do que a gente está fazendo hoje... Desculpa. Maior parte do que a gente está fazendo hoje trata ou de um, ou de outro, ou de terceiro. E algumas soluções conseguem abarcar 2. Então, qual é a principal tarefa nesse sentido? Tentar convergir, tentar, usando aquela inovação, usando aqueles investimentos na pesquisa, tentar e cada vez mais aumentar a parte do meio, que é a zona de conforto, zona das soluções que estão perfeitamente alinhadas à Agenda 2030. Temos todas as respostas hoje? Como eu falei, não. Temos que investir muito em tentar procurar, tentar aproximar. Até então, infelizmente, nós teremos que conviver com
um certo trade-off, uma certa busca de equilíbrio, toda hora tentando se aproximar, mas sabendo que às vezes haverá ainda alguns impactos negativos. Então, tentar, mas saber que a gente vai conviver por algum tempo ainda com soluções que estão fora daquela zona ideal de conforto aqui. Outro ponto é que cada ODS é relacionado ao outro. Se nós pegarmos um aqui, que é o ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, relembrando, ODS 3. O ODS 3 tem 9 metas, né? Reduzir mortalidade materna, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças, acabar com as epidemias, então continua ainda algo a ver com doenças transmissíveis, reduzir mortalidade por doenças não transmissíveis, aquilo que também falei, prevenção e tratamento do abuso de substâncias, reduzir acidentes em estradas, acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, cobertura universal de saúde e produtos químicos perigosos. Essas são as 9 metas do objetivo 3. Elas, se a gente for olhar como que elas se conectam aos outros ODSs, elas têm conexão direta. Olha com quantos ODSs? Com o ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 6, 1 que é pobreza, 2 que é fome e agricultura, 5 que é gênero, 6 que é água, 11 que é cidades sustentáveis, 13 que é clima e 16 que é paz. Se vocês olham, todas as metas do 6, diversidade genética, que é 2, segurança rodoviária, que é 11, e por aí vai. Então, o único ODS, ele, apenas olhando de forma superficial, rápida, ele já se conecta a 7 outros ODSs. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Se quando a gente fala, não, tem que olhar os 3 vertentes, né, social, econômica, ambiental, ainda parece um pouco filosófico. Quando a gente começa a olhar dessa forma, fica muito claro. Quando a gente pega exemplo concreto, por exemplo, São Paulo, falta água. Falta água? O que é que vamos fazer? Vamos armazenar água de chuva. Se a gente faz política, se a gente faz projetos, se a gente faz solução, sem pensar o como, o que pode acontecer? Pode acontecer efeito negativo, outro ODS. O que aconteceu? Mosquito, dengue, ODS 3 vai para baixo. Então, 6 solucionou, mas 3 aconteceu o quê? Agora vamos ver a situação um pouco mais complexa. Todo mundo vai concordar que erradicar a pobreza é excelente ideia, não é? Quando a gente vai erradicando a pobreza, dentro dos padrões de hoje, o que acontece? A gente vai aumentando demanda pela energia, a gente vai aumentando demanda por diversos produtos, a gente vai impactando, já que falei, ODS 7 e ODS 12. A gente vai aumentando demanda pela infraestrutura, ODS 9. A gente vai, através de industrialização, produção maior, vai impactando água. E por aí vai. Então, como que a gente vai, então, diminuir essa nossa pobreza e erradicar ela? Pensando em todos os impactos que a nossa ação vai ter. E já se antecipando. Não é que agora, por impacto negativo na água, que eu vou parar de erradicar a pobreza, não é? Mas eu vou pensar o que a minha ação hoje vai desencadear em relação aos outros ODSs. Eu vou tomar medidas hoje para já ir criando infraestrutura energética para atender a demanda que vai crescer. É esse pensamento que é o pensamento integrado que a agenda exige e oferece, ela empurra para isso. É essa visão mais holística do mundo que ela sugere para todos os atores, sejam eles econômicos, sejam eles governamentais.
Nesse sentido, nós também trabalhamos com uma abordagem um pouco diferente do que trabalhávamos com ODMs. Com ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, trabalhávamos em 8 paralelos. Agora, nós defendemos que não pode, o custo seria tanto que não dá mais para trabalhar de forma paralela. De fato, em cada ODS, teríamos que selecionar, quer dizer, em cada caso, cada país, cada estado, teríamos que selecionar, seja fatores, temáticas que são aceleradoras, que ajudam a impactar vários ODS de forma positiva de vez, seja grupos de pessoas, que são grupos chaves, seja os próprios territórios, que poderiam fazer diferença e irradiar de desenvolvimento para seus vizinhos. Para dar um pequeno exemplo, quando falo de grupos, penso em exemplo do país El Salvador. Lá fizemos análise e se identificou que o grande problema era a segurança pública. E solução que identificamos não era nem polícia nem mais nada. Era pegar juventude de 15 a 25 anos, trabalhar a educação deles, trabalhar a inclusão social deles e trabalhar a questão de inclusão produtiva deles, ou seja, treinamento para emprego e emprego. E apenas fazendo essas ações, que já envolvem alguns ODS por si só, nós conseguimos avançar na redução de violência. Porque o jovem estava ocupado, o jovem estava mais contente, ele estava envolvido na atividade produtiva. As políticas ou soluções implementadas para eles também estavam multidisciplinares, trabalhando dentro da visão mais holística e visão integrada. Então, é fácil achar soluções em grupos desses? Não, mas tem que fazer esforço, porque só assim que nós acreditamos conseguiremos tanto respeitar todas as características da Agenda 2030, quanto poupar recursos, poupar esforços, porque no caso não estamos mais investindo em paralelo, um pouco educação, um pouco saúde, um pouco polícia, um pouco botar luz nas ruas para ajudar com a violência. Não, a gente está investindo de uma forma mais racional para agilizar o progresso, tá certo? E claro, o monitoramento aí também já muda, não é mais monitoramento paralelo, nós estamos defendendo monitoramento daqueles grupos ou territórios mais específicos de uma forma mais continuada, mais frequente, não mais de 10 em 10 anos como Censo Nacional, mas utilizando outras fontes de informações que podem ajudar os gestores, as lideranças a manter mão no pulso com maior precisão, para poder novamente aprimorar aquelas abordagens na medida de que vamos progredindo. E o terceiro ponto aqui, terceira característica de integração, é a questão de participação dos setores. Não mais temática, mas os setores. Como eu falei, os ODMs ofereciam marco de políticas públicas para gestores, bandeira para a sociedade civil e sugestões de investimento social para empresas. No caso dos ODS, por terem várias vertentes, inclusive econômica, eles ficaram diferentes, digamos assim. Se para gestor eles se mantiveram, sociedade civil também se mantiveram, mas com muita mais intensidade. Quando nos ODMs tivemos uma rede nacional, agora temos 6 redes de sociedade civil nacionais atuando aqui no Brasil com promoção dos ODS. Mas para o setor privado, os ODS mudaram o parâmetro, mudaram a referência. Não é mais apenas investimento social, não é mais um projetinho aqui, outro ali, que eles oferecem. De fato, os ODS oferecem a possibilidade de mudar o negócio, o core business. Como eu trabalho, qual produto que eu trabalho, como que eu trabalho com o meu fornecedor, como que eu trabalho com o meu cliente, como que eu trabalho com o meu pessoal, meu staff, né, meu funcionário. Então, tudo isso já entra na equação. Equação? Palavra? Equação, isso. Então, tudo isso já está ali no balanço. E os ODS oferecem uma referência muito interessante nesse sentido. Trabalhamos de uma forma mais aprofundada com
com 2 setores aqui no Brasil, com mineração e com petróleo e gás, que, por incrível que pareça, foram os primeiros a se engajarem na reflexão justamente nesse sentido, como que ODS dialogam com a minha atividade produtiva. Não com o meu investimento social numa escola, num projeto cultural, mas com o meu produto, com o ferro, com o petróleo, com o gás, com gemas, com outras coisas que eu retiro, produzo, faço. Foi muito interessante o exercício. Se vocês quiserem, eu posso mandar para a Rosana aqui também os links dos relatórios que foram produzidos, refletindo para dentro da empresa, do setor, para ver como a Agenda 2030 dialoga com a minha atividade. E isso é possível para fazer em todos os diversos setores. Turismo, têxteis, indústria alimentícia, tudo mais, né? Cada ODS vai dialogar de alguma forma, mais intensa, menos intensa, mais positiva, mais negativa, mas vai dialogar. Então, esse trabalho está sendo feito por várias empresas e, claro, também continua a servir dos ODS de referência para projetos de investimento social voluntário. Mídia tem se engajado de uma forma muito louca, gente. Se nos ODMs, no último ano, a gente tinha que... Assim, a gente recebia a ligação dos jornalistas, vem cá, então, os ODMs agora vamos sofrer penalidade, o que eles são, a gente alcançou, não alcançou, o que vai ser agora disso? Nos ODS, a gente está... No primeiro ano já recebemos contato da Rede Globo, no segundo ano, que foi semana passada, eles lançaram mega campanha no horário nobre sobre ODS. Não sei se vocês chegaram a ver... Assim, bem, eu como não assisto naquele horário, para mim horário é do jantar, banho, não sei o quê, né? Mas o pessoal falou que foi bem lá, 8, 9 horas da noite, passando com celebridades falando o que é ODS. Então, assim, mídia tem se engajado muito, muito forte, tem sido muito parceiro. Mas quem também tem se engajado são universidades. E esse fator ali, junto com o empresariado, será, acho que, o fator determinante na busca de inovações. Por que setor privado? Porque o setor privado é responsável por grande parcela do que acontece no mundo e porque investe diariamente grandes recursos na pesquisa e inovação para seu produto. Academia, porque a academia forma novo profissional, que vai trabalhar, que vai estar lá na auge da sua atividade profissional em ano 2030. Academia, porque ela produz pesquisas, tanto pesquisa na direção de inovação, quanto pesquisa para verificar se aquilo que as Nações Unidas sabem sobre avanço, se aquilo que gestor acha sobre alcance dos ODS no seu país ou não alcance, sobre aquilo que o empresário acha que está acontecendo por aí. O acadêmico, pesquisador, vai analisar e vai chegar às suas conclusões independentes dos atores que, porventura, têm interesse um ou outro. Então, essa independência das pesquisas acadêmicas, tanto para inovar quanto para averiguar o progresso, é essencial. E, por último, eles também têm projetos de extensão, que são outro conjunto de atividades que dá muita capilaridade e dá muita qualidade ao trabalho que está sendo feito com a Agenda 2030 lá no interior do país, que é um local que a gente precisa muito e muito de qualificação, de informações cada vez melhores, de capacitação para poder não apenas adotar um objetivo, mas até para trabalhar com tarefas diárias mais comuns. Então, os projetos de extensão da academia, tem algumas universidades que nós procuraram querendo direcionar esses projetos para justamente os ODS, para alinhar o que eles estão fazendo para promover a implementação da Agenda 2030. Como eu estou com o tempo? Alguém pode me dar uma dica? E era até quando? Uma hora. Então já vou pular isso aqui, tá? Qual o papel do PNUD, tanto do PNUD quanto das outras agências da ONU. Nós estamos apoiando o país, estamos apoiando os estados e municípios nesse processo de localização,
Temos muito trabalho com o setor privado, como eu falei, tanto diretamente com alguns setores, quanto com Pacto Global, que reúne várias empresas, né? Somos parceiro do SESI, somos parceiro das federações de indústrias, do SEBRAE, estamos trabalhando com a Comissão Nacional para os ODS, que foi criada aqui pelo governo federal, que também inclui representantes dos municípios e do setor privado, através do CNI e Ethos. Vou pular aqui, nessa slide vou acabar, estamos de uma forma muito forte, apesar de estarmos presentes aqui também, a nossa prioridade são esses estados aqui. Estamos ainda ausentes dessa parte da região norte, mas com passos já indo nessa direção. Por que vocês vão me dizer norte e nordeste? Porque, como vocês enxergaram nos mapas, apesar de todo o avanço e ter diminuído os vermelhos naqueles territórios, são esses estados ainda que mostram maiores desigualdades e são esses estados que ainda têm maiores índices de pobreza. Então, para nós, foi adotado como prioridade essas duas regiões para trabalhar nos próximos 4, 5 anos, para justamente ver se a gente não consegue, junto com governadores, junto com prefeitos, com empresários daqueles estados, se a gente não consegue identificar fatores aceleradores para que eles alcancem objetivos de desenvolvimento sustentável mais rápido, sem esperar 2030. Então, esses estados são os nossos prioritários, mas também se estamos dialogando com o governo de Goiás, temos pequena proposta aqui com o GDF também, Paraná está trabalhando muito fortemente, junto com Itaipu, estamos apoiando vários municípios perto lá da barragem, e por aí vai. Então, a gente está espalhado, a gente trabalha acima daquilo que eu apresentei para vocês, tanto no sentido de processos democráticos, processos de participação, quanto conteúdos. Conteúdos para professor, conteúdos para empreendedor, conteúdos para prefeito, como que eles poderiam trabalhar com a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hey, we've got a problem here. So, what's the plan? What's your plan? What are your plans? What's the plan? What's the plan? What's your plan? What's your plan of action? Plan. What's the plan? So, what is the plan? Wait, I have a plan. I have a plan. I have a plan. That's the plan. I have a plan, kid.俺のプランは私にもプランがある。This plan's gonna work. Master plan, phase 1, side A. I love everything about your plan. What's it say? It says, I love it when a plan comes together. Deixo vocês com esse recado. A Agenda 2030 é perfeita? Não. É avanço? Certamente é, por razões que eu já detalhei para vocês durante a última hora. Mas é necessário trabalhar. É necessário trabalhar, apesar dela ser difícil, apesar de precisar se esforçar muito para achar soluções, para adaptar, para integrar. Porque, de fato, temos assim, a última chance para combater mudanças climáticas. Somos a última geração que ainda tem essa chance. E, ao mesmo tempo, a boa notícia que também apareceu aqui nesse vídeo, nós somos a primeira geração que se poderia acabar com a desgraça de pobreza. Então, se essas duas razões não animam vocês, realmente, assim, não sei o que vai animar, mas por essas razões eu chamo vocês, de fato, tanto como conselho, quanto cada um na sua entidade, seja você empresário, seja você gestor, seja você liderança social, quanto vocês como indivíduos, pessoa, ser humano, refletir. Como que eu posso contribuir
com esse plano, porque são esses 3 níveis, o país, o conjunto, como parceria, cada um no seu lugar, e eu como indivíduo, que eu posso sim contribuir, ou negativamente, ou positivamente. Então eu chamo vocês a refletirem qual efeito positivo que vocês poderiam ter nessa agenda. E, na medida do possível, em qualquer um dos 3 planos, implementar essas ações. Por favor. Obrigada.